Hoje, no episódio do Egresso Cast, a gente conta com a presença do Alex Marques, egresso do curso de Filosofia. Muito obrigada, Alex, por haver aceitado o nosso convite, por participar aqui do nosso podcast Egresso Cast. Eu queria já começar fazendo a nossa pergunta principal, né, a nossa pergunta pontapé, digamos assim, pedindo para que você conte a sua história de vida para a gente, do ponto que você desejar, tá? Não precisa ser cronológico, enfim, do ponto que você achar significativo e importante para você. Tudo bem. Olá, professora Ana Carolina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do professor Rafael, da professora Ana Carolina, do colega Elton, que nos acompanha aqui, nos dando esse auxílio. E, antes de mais nada, dizer que é uma oportunidade muito bacana e interessante para nós que somos egressos, né, do curso de Filosofia da UFRB, de ter essa oportunidade de troca, né, para os colegas que já estão e que vão chegar, né, ouvir um pouco dessas experiências que, de algum modo, nos são significativas para quem já passou pela experiência, quem está passando e quem, porventura, irá passar. Bom, eu sou Alex Marques, eu sou baiano, sou natural de Açu, mas não residi em Açu, eu tenho uma vida meio nômade, morei há algum tempo em Milagres, onde eu fiz o meu ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio. Logo em seguida, fui para a Amargosa, fazer o curso de filosofia, e em seguida vim para Salvador fazer o mestrado e continuo até hoje, trabalhando e agora também fazendo o doutorado. Bom, inicialmente, né, e aí fazendo esse link com o curso de filosofia, quando eu vou para Amargosa, né, eu vou muito inspirado nas experiências que eu tive no ensino médio, com um professor que eu gosto até de frisar o nome dele como uma homenagem, que é o professor Antônio Fagundes, não é o ator da novela, mas foi o meu professor de filosofia no ensino médio, né? Ele era advogado e dava aulas de filosofia. Então, minha primeira experiência com a filosofia se deu nesse processo. Eu achava muito interessante as inquietações, as provocações, as colocações em que ele fazia. Isso foi dando, foi aguçando alguma coisa em mim. Eu fui me descobrindo que aquelas questões dialogava comigo, falava comigo. E aí, possivelmente, essa é uma das influências que me leva na escolha do curso de filosofia e que vai delineando todo o meu percurso, a minha existência nesse caminho no mundo da vida pessoal e profissional. Maravilha, Alex. Você falou do mestrado e do doutorado, eu vou já te perguntar então se o seu mestrado, o seu doutorado, o seu mestrado foi na área da filosofia, o seu doutorado agora que está em curso também, ou se você migrou para uma outra área, como é que se deu aí o seu encontro com o seu tema da pesquisa, né? Tá. Eu percebo que a minha trajetória no caminho acadêmico se dá bem interdisciplinar e muito influenciado pela própria filosofia, né? Eu faço aí a graduação em filosofia, a licenciatura em filosofia no Centro de Formação de Professores, e aí eu vou para a área da educação, aqui na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, trazendo o tema que eu desenvolvi na graduação, que foi com o Nietzsche, trabalhando Nietzsche e educação, e aí eu venho para o mestrado relacionando aí corpo e educação no pensamento nietzschiano, aprofundando algumas questões já iniciadas na graduação. E aí eu concluo o mestrado em educação, mas não dou continuidade no doutorado em educação. Aí eu vou para uma área mais interdisciplinar, eu vou para a difusão do conhecimento, que é um novo programa que já tem 10 anos aí na Universidade Federal da Bahia,
que tem toda uma perspectiva multi-interdisciplinar, mas trabalhando com pesquisas voltadas para a filosofia, porque no doutorado eu me afasto um pouco dessa pesquisa mais historiográfica, com pensamento nietzschiano, e vou para uma questão mais empírica, trabalhando com a aprendizagem de professores com a filosofia. Então, essa é a minha pesquisa no doutorado, a aprendizagem filosófica na formação de professores dentro de um programa interdisciplinar. Nossa, que interessante, Alex. Muito bacana mesmo. Eu vou, então, já pegando essa deixa da interdisciplinaridade da sua formação e também com o modo como você vem conduzindo a sua pesquisa, né, que me parece ser aí, me parece, aí você me diz, né, expressão de uma observação, de uma atividade que está sendo, né, realizada junto aos professores, uma atividade formativa, etc. E aí eu queria justo te perguntar sobre isso, né? Como é que você identifica, já deu essa pista aí, mas eu queria que a gente aprofundasse, como é que você identifica a contribuição da filosofia para a sua vida pessoal e profissional, né? Como é que se dá isso, como é que você está desenvolvendo isso também no doutorado, eu queria entender melhor a tua pesquisa também. Não tem como eu falar desse processo sem falar da experiência que foi na graduação. Então, eu fiz a licenciatura em filosofia e eu fui da primeira turma de filosofia, né? Do início de tudo ali em 2008. Então, muitas coisas ainda estavam iniciando, estava ainda se consolidando. Até o próprio corpo docente ainda estava se constituindo, né? E, inicialmente, eu lembro que nós tínhamos, se não me engano, 3 professores no primeiro semestre, que era o professor Emanuel Soares, o professor Jarle e o professor Eduardo Oliveira, né? Hoje, o professor Eduardo e o professor Jarle trabalham na UFBA, né? Mas o professor Emanuel continua aí, foi meu orientador no mestrado em educação aqui na UFBA, né? Falar dessa relação com a minha vida pessoal e profissional articulado à filosofia, não tem como eu falar do processo da extensão universitária, porque lá no início, em 2008, quando eu estava no curso de filosofia, nós ainda não tínhamos programas, projetos voltados para a filosofia, porque o corpo docente ainda estava se constituindo. Então, eu participei de projetos de extensão no âmbito da pedagogia. Então, as minhas primeiras experiências até finalizar, terminar o meu curso de graduação, que foi da licenciatura, que foi em 2013, eu participei de um projeto de extensão voltado para a formação de educadores, trabalhando a alfabetização de jovens e adultos. E dentro dessas experiências, o tempo todo, eu me senti tensionado. Na minha formação em filosofia, na licenciatura, voltada ali com as problemáticas da filosofia no ensino médio, e isso me inquietava dentro das experiências do programa de extensão, que é o Tecelendo, que continua até hoje esse programa aí na universidade. Então, o tempo todo eu era tensionado. Ora, a gente está preocupado em trabalhar filosofia com adolescente, com estudantes no ensino médio. Só que eu estou vivenciando uma outra realidade aqui, que são pessoas consideradas analfabetas, né, que não tiveram esse acesso ao mundo sistematizado da escrita propriamente dita. E aquilo foi me inquietando, foi me angustiando. E como é que eu trabalho filosofia com essas pessoas, porque necessariamente a gente compreende a filosofia como institucionalizada, como esse processo sistematizado. Você precisa fazer a leitura codificada, mas há pessoas que não têm acesso a essa leitura codificada. Então, como é que a filosofia pode ser acessada por esse outro grupo que foi excluído desse processo majoritário aí dessa educação institucional formalizada? Então, isso foi me inquietando, foi me trazendo angústias, e o tempo todo. Estou na formação em licenciatura em filosofia e
também estou nessas experiências aqui. Então, eu gosto de destacar isso, porque, para mim, foi um grande divisor no meu processo formativo na universidade, a extensão universitária. Tanto é que, a partir do ano que vem, 10%, né, da carga horária dos cursos, né, na universidade tem que ter ali o incremento da extensão universitária. E eu penso que isso é fundamental, faz um divisor tremendo no nosso processo formativo, né, das inquietações do que a gente vive ali no curso e como isso ali acessa outro contingente de pessoas que estão em outras condições, em outros contextos, né, e realidades. Então, todo esse movimento foi me questionando, foi me intencionando. Eu percebo a filosofia no meu modo vivencial, pessoal, como como essa maneira outra de ver a realidade, de perceber a realidade, né? Porque a filosofia ela dá um tempero a mais, né? Eu tenho alguns colegas que até ficam meio com um pouco de ciúmes assim, porque quando a gente começa a falar da filosofia, parece que a filosofia comanda tudo, domina tudo, então tem uma certa meio que reixa em suas áreas, né? Mas a filosofia ela dá esse tempero, esse incremento de você perceber o mundo, a realidade, buscar compreender como é que essa realidade se constitui, não apenas de um modo passivo, mas de um modo inquietante, problematizando. Então, eu percebo que a filosofia ela contribuiu bastante para descortinar algumas percepções que eu tinha da realidade, tanto a nível de crença pessoal, né, espiritual, científica, e no profissional, acho que eu penso que ela aguçou bastante esse espírito investigativo, né, que acompanha nesse processo, né, de pesquisador, de professor, né, que a gente não pode deixar isso morrer, esse espírito investigativo inquietante. Então, eu penso que a filosofia ela me deu esse subsídio, né, possibilitou essa lapidação maior nesse processo que para mim é fundamental, essa capacidade problematizadora que a gente necessita diante do mundo, principalmente num mundo em que a gente vive cada vez mais o sufocamento dessa nossa capacidade, desse espírito, né, de investigação, de criticidade, e que a gente não pode morrer, e cada vez mais se faz necessária a presença da filosofia, por mais que tenta o tempo todo silenciá-la, né? Perfeito, Alex. Que lindo. Eu queria também pegar uma deixa aí que você traz justo quando você reporta o seu contato com esses projetos de extensão e as experiências que você foi vivendo em função de estar no curso, né, de filosofia. E aí eu queria que você contasse assim para a gente qual a importância, né, do curso na tua vida, como é que você enxerga é, os desdobramentos, os impactos, enfim, como é que você, olhando retroativamente, né, para o seu ingresso no curso, a saída do curso e a partir do que você foi construindo, né, a partir também da sua formação, da sua passagem no curso de filosofia aqui da UFRB, como é que você identifica a importância do curso de filosofia na tua vida? Tá. Só eu gostaria de destacar também, porque eu falei do projeto de extensão voltado para o âmbito da pedagogia, mas já quase ali nos meados do final desse processo de formação acadêmica, eu participei de 2 projetos PIBICs, aí sim, voltados para o ensino de filosofia, que foi um sobre a coordenação do professor Emanuel Soares e o outro sobre a coordenação do professor Wilson Correia. Então, ali eu me aproximei dessa investigação mais acurada sobre o ensino de filosofia no Vale do Jequiriçá e na cidade de Amargosa, nos anos ali de 2010, 2011 e 2012. Bom, como eu vejo, voltando, né, esse processo para trás dessa percepção do curso de filosofia, como eu já disse anteriormente, né, essa possibilidade de desnudar de como nós compreendemos esse real, essa nossa
essa nossa realidade, como a gente se posiciona, porque a filosofia ela não tem nada de passividade, né? Ela não tem nada de neutralidade, né? Eu gosto muito da percepção que o pesquisador, professor Alejandro Serletti, ele tem em relação à filosofia, né? Que ele diz que ela tem duas dimensões, uma objetiva e uma subjetiva. A dimensão objetiva é essa, da historiografia da filosofia, das temáticas, dos conteúdos que estão aí sistematizados dentro das escolas filosóficas, né? Mas tem algo que é subjetivo, que é a forma como esse processo vai gestando dentro do estudante, dentro do professor, e como isso é apresentado como novidade. Só que essa novidade é conforme o modo como eu me aproprio dessa objetividade, dessa sistematização toda, e a reformulo, a reconfiguro, transformo diante da minha realidade existencial, social, geográfica, territorializada, e trabalho isso. Então, esse processo, essa percepção, acho que é o processo que eu vou conduzindo a minha experiência do curso de filosofia com o meu processo formativo, porque essas experiências no curso, todos os percalços também que a gente vai vivenciando, porque uma das problemáticas, e aí foi do meu processo, né? Essa dificuldade na compreensão e na leitura filosófica. A gente, quando chega no curso de filosofia, pelo menos a minha experiência, eu tinha muita dificuldade da apreensão dos conceitos da filosofia, nessa leitura sistematizada da filosofia, né? Então, isso me inquietou e talvez foi isso também que me influenciou quando eu, na extensão, começo a problematizar como eu trabalho filosofia para pessoas que são analfabetas, né? E aí eu desenvolvo uma oficina que busca não só trabalhar o cognitivo, porque quando a gente pensa filosofia, a primeira coisa que vem em mente, a filosofia é puramente intelectual, puramente cognição, mas ela é percepção, sentidos, ela é corpórea também, e eu participo e compreendo a filosofia nesse sentido também, dessa percepção corpórea, né? desse elemento também do sentir, do vivencial. E aí eu começo a trabalhar juntamente com uma colega na pedagogia, uma oficina ali trabalhando meditação e filosofia. Vou para o mestrado, só que no mestrado eu não trago essa experiência, porque eu vivo uma dicotomia no curso de filosofia entre uma percepção um pouco mais a nível de bacharelado, de considerar que experiências voltadas para o campo pedagógico, educacional, não são tão importantes, e a gente vive essa querela da filosofia majoritária com o ensino de filosofia. Então, a gente vive essa situação conflituante, e esses elementos repercutiu na minha trajetória também. E aí eu vou para o mestrado em educação e desenvolvo a temática que eu já estava trabalhando na graduação, orientado pela professora Giovanna Temple, né, que eu discuti a educação como cultivo de si, mas foi a educação, né, mais voltada para um pensamento territorializado, que era o pensamento nietzschiano, e aí eu vou com isso para o mestrado e deixo essas experiências mais empíricas de lado. Quando eu vou para o doutorado, quando eu termino o mestrado, na verdade, eu me dou conta que eu não estava mais sendo eu. Eu chego a esse momento de pensar assim, bom, eu fiquei o tempo todo estudando Nietzsche, e às vezes, quando a gente estuda só um filósofo, nada contra, eu acho isso importante, fundamental, só que as pessoas começam, Nietzscheano, mas Nietzsche não é uma igreja, não é uma escola, eu só estudo o pensamento dele, eu não vejo o mundo só a partir de Nietzsche. E eu tive que me afastar do pensamento nietzschiano, e no doutorado eu disse, bom, eu vou desenvolver aqui uma proposta, outra, que eu possibilite resgatar minhas experiências que eu vivenciei na graduação, que trouxeram muitos olhares interessantes, que é essa questão problematizadora de como
a aprendizagem filosófica pode ser trabalhada, pode ser pensada, e aí no doutorado eu vou desenvolver um dispositivo formativo que eu vou intitular de Ateliê Filosófico, trabalhando a formação de professores, de como se dá esse processo de formação com um olhar para a aprendizagem filosófica. Então, no doutorado, minha inquietação não é trabalhar a aprendizagem filosófica com estudantes de filosofia, mas de modo geral. E aí eu faço um trabalho, que aí eu venho intitulando de Ateliê Filosófico, que é como um dispositivo de formação em que eu realizei algumas experiências aí como projeto de extensão no Centro de Formação de Professores em 2019 e em 2021 em parceria com o programa de extensão Tecelendo. Então, o programa de extensão Tecelendo me acolheu como guarda-chuva e eu desenvolvi esse projeto que essas experiências me dão o subsídio para o desenvolvimento que eu venho fazendo no doutorado em difusão do conhecimento, trabalhando a aprendizagem filosófica na formação de professores. Que massa! Desculpa, professora, que eu vou falando, vou falando Não, rápido, muita coisa. vá falando, a gente dá conta aqui do resto, fique tranquilo, vá no seu ritmo e falando o que você considera importante mesmo, sem problema algum, é essa ideia mesmo. Ô, Alexa, eu fiquei curiosa com relação à tua pesquisa do doutorado, você fala que você está desenvolvendo o ateliê filosófico, né, junto aos estudantes. A primeira pergunta é, são estudantes de EJA ainda? Mudou esse público-alvo? São, perdão. Não, tranquilo. Eu vou fazer as perguntas, aí acho que é melhor, talvez, nesse caso, você me responder em bloco. Se mantém o público-alvo, se você mudou, e do EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, se é um outro público-alvo agora, e se trata, assim, de uma pesquisa, ação participante, no sentido de que você está realizando a atividade formativa e escrevendo e refletindo sobre, ou se você já realizou esse ateliê, essas oficinas de formação, e agora está fazendo uma espécie de análise do que foi esse desenvolvimento. Conta aí para a gente. A primeira questão, né? O ateliê filosófico ele é voltado para a formação de professores na formação inicial, né? Então, O pedagogo, então, né? Os anos não, iniciais, não. estudantes de licenciatura do centro de formação. Quando eu Ah, tá, tá. Isso. Quando eu vou realizar o ateliê filosófico em 2019, participam estudantes da filosofia, da pedagogia, da educação física e da matemática. As Né? Porque a minha licenciaturas, né? interpretação não é a aprendizagem filosófica voltada só para o público de filosofia, mas para a formação ali inicial de professores. Então, essa é a minha inquietação agora, né? Dessa formação inicial voltada para essa aprendizagem filosófica. E o 2019 e 2021. 2019 nós não tínhamos esse processo da pandemia, então foi toda uma atividade presencial, e em 2021 foi todo um processo online e que trouxeram algumas problemáticas, porque o ateliê, no modo como eu venho trabalhando, ele envolve muito a presença do corpo, né? Porque eu faço todo um trabalho de relaxamento, de meditação, de condução, né? Porque entra aí uma perspectiva que eu venho trazendo da educação somática, porque para trabalhar o intelecto, né? O cognitivo, essa necessidade desse desenvolvimento, dessa percepção cognitiva, intelecto, que é fundamental para a filosofia, eu preciso também trabalhar o corpo, eu preciso trabalhar as minhas percepções, né? Aguçar essas percepções. E como eu faço isso? Através de um processo desenvolvido dentro da educação somática que traz o corpo como esse movimento, essa centralidade, né? Esse corpo sensível. Então, em 2019, o trabalho foi todo em parceria, em conjunto, né, prático, presencial, e quando vem o processo da pandemia, esse elemento do corpo eu encontro bastante dificuldade, porque um dos elementos que eu trabalho é a questão do som,
com tigelas sonoras de quartzo que eu tenho, que eu toco, cheiros para aguçar a percepção, aromas, e no virtual a gente não tem, né, esse elemento, né, o corpo se dá de uma outra forma. Então a gente teve algumas dificuldades, teve que se adaptar a esse movimento, e que trouxe outras configurações também, né? Tem os prós e os contras dessa virtualidade. Um desses elementos aí eu senti bastante na pele, com essa dimensão do corpóreo, desse corpo presente em uma atividade presencial de fato, né? Não apenas presencial da virtualidade. Mas foi e tem sido bastante significativo. Aí eu dei uma parada para fazer essa sistematização, mas o tempo todo da experiência é um processo de intervenção, participação, intervenção, então é uma participação observante, né? Não é simplesmente eu vou observar, né? Eu vou também participar e, ao mesmo tempo, observo esse processo, e os sujeitos também me observam, né? Então, a gente vive esse processo. Ah, maravilha. Eu queria comentar alguma coisa da sua fala anterior, é porque queria que a gente não perdesse esse link para entender melhor o que você está desenvolvendo, e é muito, muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito das propostas de pesquisação participante, né? Com todas as Sim. suas nuances, porque Hum. justo elas permitem essa experimentação com a participação do pesquisador, né? E isso te dá múltiplas possibilidades assim de trabalho, de condução, de rever, né? A condução do processo. Eu acho belíssimo, maravilha. Eu quero, inclusive, que você, por favor, avise quando defender, para que você possa vir apresentar aqui para a gente os resultados da sua pesquisa, socializar conosco. Fico muitíssimo Perfeito. interessada. Como uma professora da área de filosofia da educação, já estou aí querendo ser a primeira a ler sua tese. Mas eu queria, assim, engraçado, porque na sua fala você diz que em um dado momento você foi acometido por aquele conflito, né, entre seguir pela chamada pesquisa filosófica dura, né, sistemática, filósofos canônicos, clássicos, Sim. etc., e entre uma pesquisa voltada à questão formadora, né, pedagógica, do ensino da filosofia, digamos assim, que por muito tempo foi considerada como uma coisa menor, né? E que hoje, afortunadamente, a gente já tem aí no cenário, né, teórico sinalizando que, na verdade, esse é um falso conflito. Muitos de nós tivemos esse conflito que você colocou, eu mesma tive, né, e também fui para a educação, por conta exatamente dessa mesma questão que você traz, mas acho que isso marca uma época. Acho que hoje, assim, talvez nos últimos 5, 10 anos, né, acho que nos últimos 5 anos, a gente tem aí talvez não, acho que nos últimos, acho que de 2012 para cá, 2010, 2012 para cá, a gente tem uma produção na área que nos permite assim dizer que esse é um falso conflito, né? Sim. Assim, que na verdade essas questões não se separam. Mas se a gente quiser, a gente remonta ao Paulo Freire, né? Na década de 70 já dizia isso, né? Não há como desvincular, né? A ação pedagógica do professor, ela se nutre da pesquisa, né? E isso retroalimenta a sua prática pedagógica, né? Então Sim, não sim. são coisas separadas absolutamente, né? E eu acho isso muito interessante e queria só destacar aqui, enfim, que bom que a gente está num outro lugar e que essas questões não precisem mais colocar nesses termos, né, Alex? Sim. Isso é bom demais, é muito significativo, e acho que pesquisas como a sua certamente ajudam a iluminar e a dissolver ainda mais, né, esse tipo de ranço, digamos assim, Sim. né, de conflito. É, eu queria saber se você está conduzindo essas propostas de formação no âmbito da sua pesquisa do doutorado, mas no âmbito formal, você está exercendo a docência hoje, não está? Esteve? Como é que você avalia a sua atuação? Como é que você se percebe, professor de filosofia? Se não está atuando, está na pesquisa, como é
a condução desse trabalho, que também é formativo, você está sendo professor de filosofia nesses ateliês, né, de filosofia que você está realizando. Então, como é que você enxerga a sua atuação, o seu processo como docente, né, de filosofia? Certo. Eu sou um profissional, né, dizendo assim, muito inquietado, né, principalmente com a realidade da sala de aula. Né? Inclusive, alguns estudantes meus me acham muito cri-cri, porque eu sou muito enjoado na sala de aula. Porque eu gosto que para mim o momento da sala de aula ele é sagrado, né? Ele é sagrado porque a gente está compartilhando um processo ali que tem um aroma ali que é vida, né? É vida que está sendo transbordada naquele processo ali. Eu não vejo e talvez esse seja um dos meus sofrimentos assim, porque eu saio de uma aula muito esgotado, porque eu gosto de me doar, eu gosto de trazer o estudante para próximo, né, para perto, né, como fosse uma simbiose. Mas, quando eu terminei o mestrado em educação, logo eu fui trabalhar em uma instituição aqui, privada, de Salvador, na rede privada de ensino superior, e aí eu fiquei 3 anos até ingressar no doutorado, trabalhando em cursos de especialização voltadas para componentes que envolviam filosofia, interdisciplinariedade e educação. Então, durante esses 3 anos, eu trabalhei como docente, mas já na graduação também, eu já, né, tive umas experiências dando aula, porque ali no meio do curso, em 2011, né, eu trabalhei no Santa Bernadette, né, no Colégio Santa Bernadette, mas não trabalhava com filosofia, era com outras disciplinas. Então, então a gente também vive Mas essa realidade. do desvio da função. Desculpa te interromper, mas eram disciplinas da área de ciências humanas ainda ou Das não? áreas de ciências humanas, né? Ah, Na época ainda tinha religião, aí, meu Deus, como eu trabalho religião e eu vinha com filosofia, é desafiador, né, Alex? Se isso. quiser contar aí para a gente, porque é um grande desafio mesmo, né? É um grande desafio, porque você está vivendo um processo de formação em uma área, né, e você tem que assumir responsabilidades de outros componentes. E por que você assume? Porque a gente vive uma precarização do próprio ensino e da nossa própria existência, né? Então, de certo Isso. modo, ali você precisa também. Por isso que a gente acaba, muitas vezes, se submetendo, porque é cruel. Essa lógica capitalista de precarização é cruel, porque por mais que a gente lute contra, mas no momento em que você ou faz ou você não sobrevive, né? E estudante, a gente sabe os perrengues que a gente vive nesse nosso processo aí na graduação e no ensino na pós-graduação também. Mas ali na graduação eu assumi algumas disciplinas totalmente diferentes da filosofia. Então, eu trabalhei com educação física, é até horrível falar isso, mas é a realidade da precarização, né? Mas foram experiências muito, muito boas, muito interessantes, porque me trouxeram também uma outra realidade do chão da escola, né, do ensino ali fundamental, do ensino fundamental 2, né, que é de quinta a Os anos oitava série. E finais, era, não isso. sei se ainda é. É até o nono ano agora, né? Que são Nono ano 6 agora, anos. né? Na É época era até doida. oitava. Mas foram É, muito interessantes essas experiências, porque trouxeram também, de certo modo, essas outras inquietações, né? Porque, como você mesmo trouxe o Freire, né? E o Paulo Freire, ele traz essa necessidade da problematização com a realidade social, com os contextos, com o nosso contexto e com essa não neutralidade diante das opressões, diante dessas situações opressoras que a gente vai vivendo em todos os setores e camadas da nossa sociedade e dos nossos processos formativos também. Mas foram experiências muito interessantes. E aí, da graduação para o ensino superior, eu trabalhei com algumas turmas
né, que tinham outras dificuldades, porque quando a gente vai para a pós-graduação, o pessoal não tem tanta dificuldade, mas a gente encontra algumas dificuldades, né, também, né, essa percepção que ainda existe um pouco em relação à filosofia, esse estranhamento com a filosofia, com o professor de filosofia, né? Mas é muito interessante quando, ao mesmo tempo, você percebe ali que as pessoas, os sujeitos, né, eles aparece uma falsa passividade, neutralidade diante do mundo, mas quando você está ali trabalhando, contextualizando, né, pensando e problematizando, você percebe uma inquietação latente dos sujeitos. E uma coisa que é interessante, que o Serletti, né, o Alejandro Serletti, ele destaca, o que é que faz uma questão ser filosófica? Todas as questões são filosóficas e a diferença está exatamente na intencionalidade dessa pergunta, né, que nos leva a um saber. Então, as pessoas ele vai destacar, né, o que é que faz uma pergunta ser filosófica ou não, e isso está na intencionalidade e para onde essa intencionalidade nos leva, né, que é esse saber, esse conhecimento outro mais cada vez mais inquietante, cada vez mais de aprofundamento, até chegarmos a um conceito, a uma noção, né? Então, eu sinto isso nos estudantes que eu trabalhei, que eu trabalho, né? Atualmente, eu estou me dedicando ao ateliê, que dei uma parada, né, agora, mas ele não se reduz apenas à pesquisa do doutorado, porque eu pretendo continuar essas experiências, mas eu dei essa parada, me dedico exclusivamente agora só ao doutorado, porque eu estou em processo de finalização da tese, pretendo que o Cosmo possibilite que eu defenda este ano. Até o final do ano eu pretendo defender. Ah, que maravilha. Que tudo dê certo, Alex. Foca aí, vai dar tudo certinho. E eu reforço mesmo o convite que você venha socializar conosco, sim, por favor, socializar conosco os resultados aí da sua pesquisa. Acho que isso vai trazer insumos metodológicos, né, para a gente repensar o ensino de filosofia em outras bases, em outros termos. Você está trazendo elementos outros, né, sensoriais que envolvem o corpo. Acho que isso é certamente a repercussão da formação que você teve com Nietzsche, né, os estudos ali sobre o corpo do Nietzsche, sobre o conceito, né, do corpo em Nietzsche, e acho fantástico, acho que eu mesma quero já reafirmar isso daqui. Eu gostei muito de conversar contigo, acho que a gente cumpriu aqui as nossas perguntas. Eu queria te perguntar, na verdade, se você queria fazer alguma consideração final, alguma reflexão. Elton também, se quiser fazer alguma pergunta. Não sei se Elton... Ah, ele disse que está de boa, professora. Então, passo a palavra agora para que você teça as suas considerações finais e a gente encerra a entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Massa, então vamos lá. Então, não, vai. Eu só gostaria mesmo de agradecer essa oportunidade, esse momento dialógico, né, dessa troca que foi muito, muito bacana, e incentivar os colegas que estão e que passarão, né, pela graduação, pela licenciatura em filosofia, que aproveite todas as experiências, porque todas elas são fundamentais, são importantes e o nosso olhar e a territorialidade de onde a gente vem, ela influencia bastante o modo como a gente compreende a filosofia, o modo como nos tornamos professores, né, professoras, filósofos e filósofas. Então, incentivar que
não desistam, por mais difícil que seja aí as leituras filosóficas, o processo da escrita, o processo dessa elaboração filosófica, não é fácil, né? A gente vem aí de uma problemática, de uma precarização do nosso ensino, né? Mesmo tendo muitos professores dedicados e excelentes, mas a gente está vendo aí com as políticas atuais, né, uma tentativa aí de precarizar ainda mais o nosso ensino, que nós tenhamos em mente, né, que essa luta permanente e essa inquietação que não pode ser apagada, né? Então, é isso. Agradeço a oportunidade e um abraço para todos e todas. A gente que agradece, Alex, a sua disponibilidade e, enfim, te ouvir foi uma alegria e um bálsamo, certamente todas que nos ouvirem vão se sentir aí estimulados, né, ao exercício, a repensar o seu exercício da docência. Acho que isso fica muito marcado assim no modo como você vem experimentando e construindo esse lugar, e é muito bonito, e a gente espera fazer parte disso também, tá? Enfim, trocando ideias e figurinhas sobre a sua pesquisa e fazendo trabalhos conjuntos, certamente. Então, te agradeço demais, né? Acho que a gente pode concluir por aqui.